Oi galera, tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se dá certo isso aqui então. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas boa noite aí pra vocês. Pessoal do cursinho noturno, vamos ver se a gente consegue manter minimamente aqui um ritmo de estudos. A gente sabe que é um ano importante para vocês, né? É batalha, é luta, a gente começou disso no primeiro dia de aula e a situação está complicada, está meio caótica, mas a gente vai aproveitar, então, pelo menos tentar aproveitar a tecnologia e usar ela a nosso favor, tá? Então eu vou postar aqui para vocês agora a aula 4 de Geografia do Brasil, tá? Então vou pedir para você pegar o material aí, o caderno 1, aula 4, Geografia do Brasil. Nós continuamos falando de população, só que agora nós falamos continuamos falando de população e especificamente do crescimento da população, né? E das teorias que tentam ajudar a gente a entender isso. E agora, especificamente nessa aula 4, a gente vai arrematar esse conteúdo falando sobre o crescimento demográfico da população brasileira, tá? Como que tem acontecido e qual a tendência aí para as próximas décadas da população no Brasil. Se vocês lembrarem, na última aula, né, no último encontro, eu apresentei para vocês algumas teorias, né, demográficas, algumas teorias sobre o estudo das populações, né? E falei da teoria da transição demográfica, a gente vai usar ela agora para pensar Brasil, mas também, só lembrando, falei para vocês da teoria malthusiana, lá do século XIX, falei da teoria neomalthusiana, dali pós-Segunda Guerra Mundial, falei da teoria reformista, às vezes apresentada como teoria marxista, e falei da teoria eco-malthusiana, tá? Se você não está lembrando muito bem aí, dá um corre lá no material, dá uma olhadinha nessas teorias, que elas também são importantes para a gente poder entender o conteúdo, tá bom? Mas especificamente hoje, sobre a teoria da transição demográfica, né? Pegando aquelas fases, se você não lembra qual é a teoria da transição demográfica, deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico, vou mostrar aqui na tela mesmo, ó. Seria isso aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu fico aqui para dar certo. Ó, são essas fases aqui, tá vendo? Você tem a primeira, segunda, terceira e quarta fase. Acompanhando o material aí se você quiser. Nessa primeira fase, então, você teria altas taxas de natalidade e de mortalidade, né? Uma população mais ruralizada. Num outro momento, uma explosão demográfica, porque você tem um processo de industrialização, urbanização, e isso faz com que a taxa de mortalidade caia drasticamente, né? Devido às melhorias de condição de vida na cidade, medicina preventiva, a gente vai falar disso hoje, só estou relembrando aqui, mas as taxas de natalidade ainda continuam muito altas, tá vendo? Então você tem um crescimento demográfico, uma explosão demográfica. E depois você tem uma tendência aqui na queda na taxa de natalidade, acompanhando aqui também a taxa de mortalidade e depois um certo equilíbrio. É esse processo aqui que a gente chama de transição demográfica. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos ver quando que isso aqui aconteceu no Brasil. Nós vamos localizar isso aqui no tempo. Em qual século, qual década o Brasil esteve aqui na primeira fase, na segunda, na terceira e onde nós estamos, né? Se nós estamos aqui na terceira, indo para a quarta, a gente vai ver isso hoje então. Então, se você quiser acompanhar esse gráfico aí, peço desculpas de não tenho recurso aqui para pôr ele, estou aprendendo a mexer ainda. Está na página 326, tá bom? Se você quiser ficar olhando aí as fases que eu vou apresentar para vocês. Bom, então vamos lá para especificamente a questão do Brasil, né? Temos uma população hoje, 2020, de 210 milhões de pessoas. Uma dica para vocês, dá uma entrada no site do IBGE, eu vou deixar aqui, vou anotar para não esquecer, para eu deixar o link aí do site do IBGE, deve estar aí embaixo aí, tá? Dá uma olhada lá. Cara, o site do IBGE tem pesquisas assim fantásticas, gráficos fantásticos, estudos fantásticos para você poder usar informações aí sobre os dados do seu país, né? Então somos 210 milhões de habitantes hoje no Brasil. Em 1872, e essa data é muito importante para nós, para a gente pensar ali na primeira fase dessa transição demográfica, em 1872 foi feito o primeiro censo brasileiro.
E esse censo acusou uma população de quase 10 milhões de pessoas, na verdade um pouco menos que 10 milhões de pessoas, né? Foi a primeira vez que contamos, de fato, assim, de forma metódica, né, com metodologia, a população brasileira. Obviamente, bastante precariedade nisso tudo, né? Regiões distantes e tal, a questão não existia ainda informática, computação, nada disso, né? Essa fase a gente pode considerar então de 1872, que a gente tem esses dados, até a década de 40 ou de 50, 1872 até 1940, 1950, a nossa primeira fase, a fase que a gente conhece como fase primitiva também. Ou seja, o Brasil tinha altas taxas de natalidade, as pessoas tinham muitos filhos, né? A taxa de fecundidade era em uma média de 6, 7, lembrando que a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos por mulher em idade reprodutiva, seria de 15 a 49 anos, e altas taxas de natalidade, mas também muita alta taxa de mortalidade. Então você ainda não tem a medicina preventiva, você não tem ainda avanços na área da educação, da ciência, né, saneamento básico, esse tipo de coisa. Então a população ela cresce, mas com um certo equilíbrio nessa primeira fase. As condições de higiene ainda muito ruins, problemas, né, com partos, enfim, mortalidade infantil alta. Então você tem as duas taxas altas aí, tanto a natalidade quanto a mortalidade. O que acontece no Brasil, nessa primeira fase, que talvez seja um ponto fora da curva, eu disse para vocês que tem duas formas de acontecer o crescimento de uma população, né, de um determinado país. A primeira é o crescimento vegetativo ou natural, ou seja, a diferença entre o número de nascidos e mortos, se for positiva, aí você tem um crescimento natural vegetativo. A segunda é a questão do saldo migratório. E aí, nesse momento, a gente precisa lembrar, fazer um link com história, que o Brasil tem um saldo migratório aí positivo e significativo nesse período. É o período ali do final do século XIX, tem a questão do fim da escravidão, você tem uma política, inclusive de Estado, a partir da década de 70, uma política de incentivo à imigração de europeus, né, principalmente italianos aqui para a nossa região, para trabalhar nas lavouras do café, substituição de mão de obra negra escravizada, ou seja, existia claramente, segundo os documentos da época, inclusive, um projeto de embranquecimento da população brasileira. O Brasil, vocês sabem disso, como político oficial, nunca quis ser filho da África ou da América, preferiu ser filho da Europa. Né? Felizmente isso não deu certo. O medo dos políticos e da elite brasileira naquela época era que a população brasileira se miscigenasse muito e se amorenasse ou se tornasse negra, né? E felizmente isso acabou acontecendo. Hoje mais de 50% da população pode ser considerada negra. Os brancos não são a maioria da população brasileira. E lembrando que no século XIX várias teorias raciais, a miscigenação é vista em algum sentido como algo, em vários sentidos, aliás, como algo negativo, né? Então você tem aí um projeto de imigração para o Brasil. A princípio, lá nos anos 50, 1850, começa com o financiamento de alguns fazendeiros, o senador Vergueira, um famoso, né? Fazenda Ibicaba, aqui no interior de São Paulo. E depois você tem, a partir de 1870, uma política estatal para essas migrações. Depois, na aula de imigração, a gente entra em detalhes nesse assunto, mas só para você não perder que esse é um ponto fora da curva dessa primeira fase, tá? 1872, 1940, 1950. A partir de 1940, 1950, o Brasil começa a sentir, de fato, os efeitos daquilo que começou sistematicamente na Era Vargas, né? O governo, a Era Vargas ali de 1930 a 1945, ela tem claramente um projeto industrializante para o país, um projeto que é acompanhado de uma urbanização acelerada. Então nessa segunda fase a gente vai dizer de 1940, 1950 até 1980, mais ou menos, seria a nossa segunda fase, seria a fase da nossa explosão demográfica, né? Nós temos ainda altas taxas de natalidade, a taxa de fecundidade ainda é muito alta, muitos filhos ainda em média por mulher, mas com o processo de urbanização e industrialização cai drasticamente a taxa de mortalidade. Então você tem saneamento básico, a medicina preventiva, a vacinação, a vacinação é muito importante. Tem uma galera aí hoje que acha que não é importante, né? Espero que você não seja um desse, anti-vacina, anti-ciência.
enfim. Mas a vacinação foi muito importante para a história da humanidade e o que diz contrário a isso é baseado numa fake news horrorosa do final do século XIX. No momento oportuno, numa aula de atualidades, a gente pode voltar nesse assunto aqui, mas acreditem em mim, na ciência, a vacina funciona, tá? Isso não é coisa de um país, um médico, é um grupo, é um conjunto, né, científico de décadas, de séculos, comprovando a eficácia das vacinas. Tanto é que agora, nesse momento de crise, aí todo mundo torcendo para que apareça logo uma vacina, né? Não deve acontecer tão cedo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, contra o coronavírus. Enfim, essa segunda fase, então, ela tem uma grande explosão demográfica porque as cidades vão crescendo, né? Há um grande êxodo rural, a população do campo começa a migrar para a cidade, mantém aquela cultura de ter muitos filhos, pelo motivo que nós comentamos na outra aula. No ambiente rural, filhos não é custo, né? Filhos significa auxílio, significa mão de obra. E essas pessoas vêm para a cidade com esses hábitos ainda, né? É uma questão cultural o número de filhos que uma família tem. E ao mesmo tempo que se tem a taxa de natalidade ainda se mantém alta, né? Nessa segunda fase, olha no seu gráfico aí, você tem uma queda drástica no número de mortalidade. O resultado disso, obviamente, é uma explosão demográfica. A gente falou disso num outro momento, em sala de aula, mas aqui nós estamos vendo quando que isso aconteceu no Brasil. Então, entre 1940 e 50 e 1980. Só para vocês terem uma ideia de alguns números, né, a expectativa de vida no Brasil. Em 1900, a expectativa de vida era de 35 anos. Na casa de 1960, essa expectativa de vida, já no processo de urbanização, a expectativa de vida ela vai para 56 anos no Brasil, né? E hoje nós estamos, né, com 76 anos com expectativa de vida. Tem uma diferença entre homens e mulheres, a gente vai ter uma aula para resolver isso lá na frente, tá? Motivo. Você ainda tem pessoas morando na cidade, mas com pouca instrução, pouco acesso à educação, métodos contraceptivos ainda não popularizados, né? Então você tem uma grande explosão demográfica no Brasil desse momento. Só um detalhe, antes da gente ir para a terceira fase. Isso do ponto de vista da urbanização é caótico, porque as cidades elas crescem muito, né, num curto espaço de tempo. Então você tem uma urbanização caótica não só no Brasil, mas no mundo subdesenvolvido nesse momento aí. Isso é um traço comum, né? E a terceira fase, né, e eu já sou filho dessa geração, a partir dos anos 80, sou de 1983, a terceira fase, ela seria justamente a transição, né, a desaceleração do crescimento demográfico. Presta atenção. O Brasil continua tendo crescimento populacional, mas há uma desaceleração nesse processo e nesses números, né? Você tem grandes transformações sociais a partir dos anos 80, que faz com que também agora a taxa de natalidade caia. Olha aí no seu gráfico. A taxa de natalidade começa a cair muito. E aí tem alguns motivos que nós já levantamos em outra aula, mas não custa lembrar, né? Você tem na cidade o desafio de criar uma criança. Criança significa custo, gasto, né? Escola, comida, sapato, roupa, brinquedo, enfim. A criança, nesse caso, na população urbana, não significa necessariamente mão de obra, né? O custo de vida, portanto, é mais alto e a tendência é que as pessoas tenham menos filhos para dar conta desse custo de vida. Tem a questão da mulher no mercado de trabalho, já analisamos isso também, mas esse fenômeno acontece no Brasil a partir dos anos 80. Você tem uma revolução também no campo sexual, a pílula, os métodos contraceptivos, isso dá mais autonomia para a mulher, controle do seu corpo, e de repente você pode escolher e planejar filhos, trabalho, educação e tal. Isso dá mais autonomia para as mulheres. A tendência é que a taxa de natalidade continue caindo. Sem contar acesso à informação, educação, métodos contraceptivos, políticas neomalthusianas, né, adotadas pelo Estado, a própria TV, né, as novelas influenciando um comportamento cultural também das pessoas, a gente não pode esquecer disso. E, no geral, o Brasil melhora alguns índices também do IDH, né, ali entrando para os anos 90, seguindo adiante. Os casamentos começam a acontecer tardiamente, né, as mulheres esperam mais para casar, a média, né, de idade de casamento fica cada vez mais para pessoas com mais idade e tal. Então, há um certo momento aí de
uma espécie de planejamento familiar em vários setores da sociedade, né? Então essa seria a nossa terceira fase. Algumas pessoas vão dizer que nós estamos vivendo essa fase até hoje, né? Alguns autores consideram que a gente estaria passando por uma quarta fase, que seria a estabilidade de crescimento entre natalidade e mortalidade, né? E diminuir bastante o ritmo de crescimento nessa quarta fase, a partir de 2025. E nessa transição nós teríamos uma oportunidade aí de desenvolvimento, nós vamos falar disso numa outra aula, do tal do bônus demográfico e tal. Alguns cuidados precisam ser tomados, né? Mesmo que o Brasil esteja aqui para essa fase de estabilizar o seu crescimento, você tem alguns efeitos diretos, né, na composição da população brasileira. Um efeito muito importante para você que vai fazer vestibular e tal, é pensar o seguinte: naquela primeira aula nossa, em que eu falei para vocês dos contrastes do país que você vive, né? Então você tem um país que a dinâmica populacional ela se desenvolve de um jeito na região norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul e por aí vai. Então você tem dentro de uma mesma cidade uma dinâmica populacional diferente, já que isso está associado a condições socioeconômicas muito específicas também. Então você tem em São Paulo uma expectativa de vida de 80 anos em um bairro e no outro bairro de 56 anos, 58 anos, né? Isso dentro de uma mesma cidade, né? Imagina um país do tamanho do Brasil. Então o primeiro cuidado que você tem que tomar com relação a esse assunto nas provas é considerar essas especificidades da questão brasileira, né? Do nosso tamanho, do tamanho do país e da diversidade do nosso povo. Ou seja, um país de contrastes. E uma segunda questão, né, um efeito, né, recente da população, do crescimento da população brasileira, é o inevitável, é o envelhecimento da população brasileira. Então toda essa discussão, que não é de agora, de reforma da Previdência, de melhor idade, terceira idade e tal, tudo isso passa a fazer mais sentido dentro da análise social brasileira, porque de fato o Brasil tem uma população que está envelhecendo. Nossa população está ficando cada vez mais velha, em média, né? Nós vamos ter uma aula lá na frente para analisar isso já no caderno 2. A pirâmide etária do Brasil, vocês vão ver que ela está mudando o seu formato, e isso diz muito para a gente. Diz muito sobre gastos públicos, diz muito sobre gastos, né, na área da saúde, da educação, planejamento, né? E, acima de tudo, qual é a qualidade de vida dessa população idosa que o Brasil está formando, tá bom? Bom, moçada, nós vimos então aqui como que essa teoria da transição demográfica, né, com essas, a princípio, 4 fases, lembrando, estabilidade, alta taxa de mortalidade e natalidade numa primeira fase, depois cai bruscamente a mortalidade, continua alta a natalidade, explosão demográfica. Uma terceira fase, a taxa de natalidade também vai caindo, junto com a fecundidade, obviamente. E aí, na transição para uma quarta fase, depois dessa desaceleração do crescimento, você tem uma certa estabilidade de novo, ali nas taxas de natalidade e mortalidade, mas aí já com uma população adulta e idosa, configurando aí a pirâmide etária desse país, tá bom? Não esqueçam de sempre ler o livro-texto, lembrem-se que o livro-texto é o resumo do resumo do resumo, tá? Então não esqueçam de dar uma boa lida no livro-texto, não deixem nenhuma dúvida para trás, aproveite a plataforma aí para vocês explorarem todos os exercícios que tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam, tá? E dessa aula, que é a aula número 4, vocês têm 2 exercícios aí para fazer, tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios como uma forma de treinamento, né? E se vocês precisarem de alguma ajuda com esse exercício da aula ou com o exercício lá do plural da plataforma, vocês mandam para mim, tá bom? Não sei se eu já deixei meu telefone aí, mas de toda forma eu vou deixar aqui na plataforma para vocês. Olha lá na descrição da aula que tem o meu WhatsApp lá, vocês podem tirar foto da aula, mandar a dúvida de vocês. O importante, galera, nesse momento é o seguinte: primeiro, é muito importante que a gente adote essa política do isolamento. Então a escola está indo no encontro, né, ao encontro dessa orientação que é mundial, né? E depois a gente vai ter uma aula de atualidades para a gente analisar melhor tudo o que está acontecendo. Levem a sério isso, né? A gente está vendo aí na TV, no noticiário, muita gente não levando a sério isso, praia cheia, enfim, o pessoal, mas eu estou de férias, o que eu posso fazer?
Mais do que nunca agora a gente precisa de um senso de coletividade, de sociedade, de civilização. Pelo amor de Deus, a gente precisa organizar isso. Enquanto nós estamos nessa situação, vamos manter os estudos por aqui, né? Vamos criar um canal aí de comunicação, vou colocando essas aulas para vocês, amanhã eu posto mais uma, né? E pelo menos 2 aulinhas aí por semana para a gente ir trabalhando, tá bom? Qualquer dúvida, avisa, espero que tenha dado certo aí, que tenha chegado vídeo, áudio, tudo certinho, e a gente vai se falando, até a próxima então, beleza? Valeu!